Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 3 de fevereiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 5: a missão da Igreja de Cristo. Para nossa meditação, o texto sugerido está em Romanos 12, versículo 13. E o título para essa leitura é o seguinte: a Igreja como uma comunidade solidária. Está escrito assim na palavra de Deus: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Amém. Meus amados irmãos, vamos caminhando aí para o encerramento das nossas leituras diárias dessa semana e falando sobre a missão da igreja, sem dúvida nenhuma, uma das tarefas que estão abrigadas na missão da igreja é justamente essa de se solidarizar com os nossos irmãos, com as pessoas, de ajudar, de socorrer as pessoas, né? Socorrer os nossos irmãos. Como diz o texto, principalmente os domésticos da fé, isto é, a igreja do Senhor, os nossos irmãos. E aí, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós vemos várias orientações quanto a isso, várias recomendações. E aí eu queria citar inicialmente uma que está em Hebreus capítulo 13, que nem sempre é observada, isto é, nem sempre é percebida, é notada, dependendo da versão que se usa, facilita a leitura ou dificulta a leitura. Então, em Hebreus 12, aliás, em Hebreus 13, a partir do versículo 15, nós temos ali uma orientação altamente importante sobre essa questão de nós ajudarmos, de nós sermos solidários, né? Diz assim a palavra de Deus: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, isto é, o nome de Cristo. De novo aqui, Cristo como tema, né? Louvor tem Cristo como tema. E não vos esqueçais, versículo 16, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quer dizer, Deus ainda recebe sacrifícios nossos. Existem ainda alguns sacrifícios que o Senhor recebe. E estão aqui mencionados: sacrifício de louvor, beneficência e comunicação, que aparentemente querem dizer uma coisa, mas eu quero destacar aqui o 16, né? Beneficência e comunicação. Quero destacar isso aqui, que nessa versão corrigida talvez não fique claro, né? Por isso que é importante que quando nós vamos ler a palavra de Deus, dependendo da versão, um bom recurso a utilizar é um dicionário. É um dicionário, né? Mas para facilitar, vamos ler na Nova Almeida atualizada também. O versículo 16, na Nova Almeida, deixa mais explícito o que está aqui na corrigida, né? No 16 diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, né? Então, a beneficência,
a beneficência que está no texto bíblico tem a ver com praticar o bem, fazer o bem. E olha, fazer o bem é fazer o bem ao próximo, amar o próximo. Então a beneficência é fazer. Então, esse beneficência é de bem, né? Praticar o bem. E a comunicação não, é a mútua cooperação. Ou, em outras palavras, tem a ver com tornar comum aquilo que nós temos para o próximo, tornar comum para o próximo. Comunicar, tornar, deixar comum alguma coisa. Então, por exemplo, alguma coisa, o alimento, nós temos o alimento, então, com aquele irmão que está em necessidade, nós comunicamos, ou seja, não é comunicar no sentido de falar, né? No sentido de tornar comum, fazendo com que o irmão que está passando necessidade também tenha o alimento que nós temos. Também tenha algo para comer, com o que se alimentar, né? Isso é praticar a solidariedade cristã, o amor cristão na prática, que aí pode ser chamado de ser solidário ou de solidariedade, né? O apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, na verdade o irmão do Senhor, né, melhor dizendo, o irmão do Senhor, Tiago, na sua carta, também traz um grande ensinamento sobre essa prática do bem, essa beneficência. Ele diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 14: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá daí? Né? Então Tiago está aqui nos exortando a que nós também pratiquemos o bem, também pratiquemos o amor, né? O amor não é um sentimento, né? Mas o amor é um comportamento. Então, quem ama, demonstra que ama. Assim como Deus amou o mundo e deu o seu Filho, né? Demonstrou o seu amor, quem ama também demonstra que ama. E nós vamos demonstrar amor pelas pessoas, pelo nosso próximo, né? Demonstrando. Nós vamos fazendo alguma coisa na prática, que no caso é a solidariedade, o amor cristão, né? Isso, sem dúvida nenhuma, faz parte também da missão da igreja, né? Ao ajudar, ao socorrer os necessitados. Tanto que esse é um dom assistencial, né? É um dom assistencial, socorrer, né? Romanos 12, nós vemos isso, a partir do versículo 3, está escrito assim: ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, eu estou lendo na NA, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí ele diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui está a lista dos dons de serviço. Que Deus, então, abençoe cada um e que essa prática seja evidenciada nas nossas vidas. Que Deus nos ajude e abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.